Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula de dança. Fique atento aos materiais necessários nesta aula e vamos seguir. Hoje nós falamos de dança milenar, certo? Então, o que são as danças milenares? São aquelas danças que ocorreram em civilizações da antiguidade, ou seja, cidades, impérios antigos que aconteceram há muito tempo atrás, há mais de 1000 anos atrás, antes do surgimento de Jesus Cristo, antes do nascimento de Jesus. Então a dança já existia nessas grandes cidades, certo? Então nós vamos estudar um pouco sobre essas danças nesses lugares, como na Índia, no Egito, na Grécia e na Roma, que são civilizações bem antigas do passado. Então, agora vamos para a dança na Grécia Antiga, certo? Aquela dança que ocorreu há mais de 1000 anos atrás, neste lugar chamado Grécia. Olha só, na Grécia Antiga, a dança também tinha um caráter ritual, sendo usado nos cultos aos deuses. Isso quer dizer que tinha esse caráter ritual porque se usava para cultuar os deuses que eles acreditavam. Uma das danças mais escritas na antiguidade era aquela que se usava para as festas do Minotauro e ao deus do vinho, que era Baco. Então, geralmente, quando tem festa, se dança, e naquela época não era diferente. Olha só, da Grécia ao Japão, os homens eram privilegiados na prática da dança, ou seja, talvez tinham mais direitos de dançar do que as mulheres. Os gregos colocaram a dança como matéria obrigatória na formação do soldado. Ou seja, por eles acreditarem e reconhecerem que o alto grau de vigor físico, de agilidade, de criatividade e de capacidade de raciocínio que a prática da dança, da atividade de dançar, proporcionava ao ser humano. Então, aqui nós temos imagens que representam mais ou menos os gregos dançando no seu ambiente naquela época. Agora vamos conhecer um pouco da dança no Egito Antigo. A dança no Egito Antigo era uma dança ritualística, certo? Ou seja, ela era usada para se cultuar um deus. E ela tinha características sagradas, justamente por causa desse culto aos deuses. Dançava-se para os deuses em casamentos e também funerais. Veja aqui imagens de danças no Egito Antigo. A dança na Índia. Olha só, de acordo com a tradição religiosa do hindu, a dança veio dos deuses e não dos seres humanos. Então, de acordo com esta religião que existe lá na Índia, a dança foi uma coisa que veio dos deuses, não é uma invenção do ser humano, segundo esta religião. E de acordo com a mitologia indiana, Shiva, que é um deus, colocou o universo em movimento através da dança. Então, criou o universo através da dança, este deus chamado Shiva, que está representado aqui, nesta imagem. Agora vamos entender um pouco da dança em Roma, no Império Romano. Aqui a dança ela teve um pouco de decadência, ela desapareceu um pouco nesta civilização, neste país da antiguidade. Então vamos entender um pouco. Na Roma, a dança deixou de ser sagrada. Ou seja, nós estudamos até agora que a dança ela era usada para cultuar os deuses, para celebrar os deuses que cada civilização acreditava, não é verdade?
Na Índia se fazia culto aos deuses, no Egito também. Aqui já não existe mais isso. A igreja estabeleceu que o corpo era fonte de pecado e que deveria ser controlado. Assim, a dança se tornou profana, ou seja, algo que não agradava à religiosidade deste lugar, da Roma. Então, a dança entra em decadência e só vai se recuperar sua importância em um outro período, muito depois, mais de 100 anos depois, que era o período chamado Renascimento. De qualquer forma, a população do campo, ou seja, aquelas pessoas que moravam no campo, mais próximo da natureza, cuidando de animais, eles continuaram exercendo as danças, danças camponesas, ou seja, a dança não desapareceu. O ser humano continuou dançando aqui em Roma, só que com uma outra forma, em um outro lugar. Então, esta é a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença, por você ter assistido a este vídeo e até a próxima.